Olá a todos, meu nome é Rogério Tadeu, eu sou psicoterapeuta e psicanalista, também professor universitário de pós-graduação nas áreas ligadas à saúde mental, psicanálise e psicopatologias. O objetivo desse vídeo aqui é ajudar as famílias, os pais especialmente, no trato, no lidar com as crianças pequenas e um pouco maiores, nesse período de adaptação, onde elas estão ausentes da escola, tendo aulas remotas muitas vezes, e especialmente quando isso retornar, quando terminar esse processo aí doloroso, difícil de pandemia, onde as crianças irão retornar para a escola, como lidar, como ajudar as crianças a lidar nesse processo, onde elas estão se habituando gradualmente a uma rotina, ao chamado novo normal, onde existe um período de adaptação, de maior estresse, de ansiedade, não só para as crianças, mas para os pais, para as famílias, todos nós de alguma forma, e depois, no retorno à escola, como lidar e como ajudar as crianças de um jeito melhor, para que não tenham tantos efeitos psíquicos importantes e prejuízos emocionais. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que a gente tenha muita clareza de quem a gente está falando. Cada criança tem um desenvolvimento próprio e uma forma muito peculiar, muito característica de lidar com as suas emoções, com as suas perdas, com os seus lutos, e isso está muito relacionado à forma pela qual a família, os pais lidam com essas questões. Há muitos pais que têm uma capacidade maior de lidar, até porque, do ponto de vista da sua própria saúde mental, tem uma maior capacidade, flexibilidade, mais paciência para lidar com as crianças nesse período de pandemia que exige uma capacidade maior de adaptação. Então, o primeiro ponto importante que eu queria destacar é que muito da saúde mental das crianças depende muito da saúde mental dos próprios pais, da família. Como cada pai, cada mãe, tio, avô, o cuidador de alguma forma lida com esse período de perda. É muito importante que os pais nesse período, e não só agora e depois, no período de readaptação, de volta à escola, que os pais tenham muita sensibilidade, paciência para suportar. A palavra é forte, mas ela nos ajuda a entender que muitas coisas têm que ser suportadas. Muitas crianças, por exemplo, têm momentos quando elas se sentem um pouco com saudade dos coleguinhas da escola e a gente percebe que isso tem uma relação direta com as crianças que têm uma boa relação com a escola. Crianças que não estão indiferentes, que têm uma boa ligação afetiva com os professores, com a escola, com os amiguinhos, enfim, a escola representava um ambiente onde existia um sentimento de pertença, pertencimento afetivo. Para essas crianças é um período mais difícil, onde elas têm que se adaptar a aulas remotas, por exemplo, a uma quebra da rotina. A pandemia nos ajudou nesse sentido a ter que lidar com emoções muito diferentes. Então, tudo isso é um processo de luto. O que existe no luto, numa perda, numa quebra de uma rotina? O que a gente tem que observar como pai, como mãe, como família? Todo luto gera uma sensação de tristeza, raiva, um pouco mais de irritabilidade, alterações de sono, muitas vezes. Duas características devem nos chamar a atenção. Em toda situação de crise ou readaptação, cada criança tem sua particularidade, sua individualidade, mas essas crianças têm que reagir. De que jeito que uma criança reage? Especialmente uma criança pequena, com raiva, com irritação, com saudade, com tristeza, com choro, quando existe uma quebra de uma relação afetiva. Por exemplo, a escola tinha um pertencimento afetivo, então essa criança vai ter mais saudades, ela vai exigir uma capacidade maior de lidar com essas frustrações. Então ela vai chorar, vai ficar mais irritada, vai querer a atenção dos pais o tempo todo. É muito importante que com crianças pequenas a gente explique para essas crianças, acolha, ofereça a capacidade de oferecer um maior amparo, abraçar e, sobretudo, falar a verdade para essas crianças. É muito importante. Tá? A criança capta as emoções dos pais, ela capta como está a saúde mental da família, dos pais. Então, o primeiro ponto importante é que a gente tem que ser muito verdadeiro. É difícil perder, a gente pode chorar, a gente pode ficar triste, a gente não precisa gostar. É muito importante que as crianças e os pais
e não só numa idade muito precoce, crianças muito pequenas, que vão ter uma dificuldade maior de entendimento, né? Mas é muito importante que os pais possam ser autênticos, verdadeiros. Então, filho, filha, não precisa gostar, né? Isso tudo vai mudar. A volta das crianças aí vai exigir um outro período de readaptação. Então, elas estão se habituando a uma rotina e depois uma nova rotina. A escola vai ser diferente. Então, como lidar com isso? Com muita paciência, com muita conversa. É importante a criança contar sobre isso, expressar, falar sobre isso, colocar em palavras o que ela está sentindo, a sua tristeza, a sua raiva, a sua capacidade de ter que lidar com algo que é muito diferente e que vai exigir um período de adaptação. Tá? Tudo isso pode soar de uma forma mais tranquila quanto maior a capacidade dos pais de lidar com isso. Então é muito importante que os pais possam se sentir acolhidos também. Tá? A gente sabe que muitos pais, às vezes com prejuízo de ordem emocional e que estavam fazendo tratamento, muitas vezes psicológico, psiquiátrico, medicamentoso, muitos desses interromperam. É muito importante que os pais possam se dar conta disso. Tá? Então, o primeiro ponto importante é esse. O segundo, acolher essas crianças, fazê-las verbalizar, contar, recontar a história. Para a escola é importante isso, que ela possa acolher e ter momentos de escuta de como as crianças enfrentaram esse período de pandemia. Tá? É um processo de transição. Para os pais, a sugestão, a dica é que eles possam acompanhar essas crianças de uma forma mais afetiva, né? Ao mesmo tempo pontuar questões que não podem ser negociadas, como por exemplo, vai voltar para a escola, muitas vezes vai ser chato. Algumas crianças não vão querer voltar para a escola porque se acostumaram com essa nova rotina em casa. Então, vai exigir dos pais uma habilidade um pouco maior nesse sentido. Fixar coisas que são importantes, que ela vai fazer birra, que ela vai ficar mais chateada, mais triste, entender o que as crianças estão sentindo, mas ao mesmo tempo, olha, a vida às vezes é chata, nem sempre a gente faz só o que quer. É assim mesmo, a gente não precisa gostar, a gente pode sentir raiva disso, a gente pode ficar triste com isso. Mas a aceitação da realidade ela é fundamental, porque isso ajuda a criança num processo de desenvolvimento e da sua própria maturidade emocional. Então é muito importante que os pais possam ter, neste momento, na medida do possível, maior paciência, grande capacidade de lucidez para lidar com o seu próprio estresse, com a sua própria ansiedade, ajudando as crianças nesse processo. Um outro ponto importante é a regularidade. Nós sabemos que por conta da pandemia, a regularidade, uma certa permanência, ambientes mais estruturados foram quebrados. Quebra a rotina, e especialmente para crianças pequenas, isso tende a ter um prejuízo maior em termos de desenvolvimento. Mas é muito importante que a gente possa preservar certos rituais que nos ajudam a ter uma certa regularidade. Se sabe, por exemplo, a importância do sono, né? A exposição à luz solar, que são outros fatores que podem contribuir, inclusive, né? Para que esse desenvolvimento e que a própria saúde mental das pessoas seja um pouco melhor. Mas dentro do possível é importante que os pais e a família preserve alguns rituais de horário, né, para que exista uma certa regularidade, existindo uma certa rotina. Né? Mesmo que exista uma rotina e depois ela é quebrada, tem uma nova rotina, vai exigir um outro período de readaptação, aumenta maior a ansiedade, um pouco do estresse, enfim. Mas é importante que os pais possam preservar horário de almoço, horário de janta, horário de dormir, certas regularidades, certos rituais que nos ajudam a processar melhor estas quebras. Isso acontece e é muito importante para os lutos, né? Os rituais de despedidas, os rituais de passagem são muito importantes para que a criança possa fixar e elaborar os lutos de uma forma melhor. Isso tem um impacto muito positivo em termos da saúde mental. Então, dentro desse caos que desorganiza um pouco a nossa vida, que vira de perna para o ar, é muito importante que a gente possa preservar novamente alguns espaços de regularidade para que a criança possa ter
uma certa mesmice, uma continuidade dos cuidados e rituais que de alguma forma marquem de uma forma positiva, que funcionem como uma espécie de âncora. Isso dá um sentimento de pertencimento à criança e é fundamental para a memória, para o processo de desenvolvimento e para esse senso de continuidade, que é fundamental em termos de saúde mental. Obviamente, isso dentro do possível, não só agora diante da pandemia, mas ao retorno da criança à escola. Rituais, falar sobre isso, como eu já disse, recontar, verbalizar, dar significado. A criança precisa simbolizar essas experiências, contando, falando, se expressando, desenhando, expressando de alguma forma. Um outro aspecto importante que os pais têm que se dar conta é que quando os pais estão culpados, né, eles vão ter uma dificuldade muito maior de colocar alguns limites, de exercer autoridade, que também é um ato de amor, de afeto. É muito importante a família, os pais perceberem que às vezes há uma grande dificuldade de os pais se tornarem muito passivos, muito bonzinhos nesse sentido, achando que estão ajudando a criança. Na verdade, não, né? Algumas coisas são muito pontuais, não pode existir negociação para algumas questões. Lógico que alguma flexibilidade é importante, até porque é um período de adaptação. Não deve existir uma preocupação grande em vencer os conteúdos, né? Com foco especialmente, de uma forma essencial, só no processo de aprendizagem. A grande preocupação que nós temos que ter é com a saúde mental. Isso não implica que o processo de aprendizagem deva acontecer, ele vai acontecer para cada criança, respeitando as suas individualidades, a sua própria especificidade. A escola vai ser diferente, mas isso tudo pode fazer com que muitas crianças reajam de um jeito muito ruim, no sentido em que essas crianças podem ter uma maior reação de birra, de raiva, de tristeza e realmente não querer ir, porque vai ser chato. Então, vai exigir dos pais uma postura mais firme, uma autoridade maior, lógico que sempre de um jeito afetivo, firme, com algumas pontuações que, volto a dizer, que não podem ser negociadas. A vida é chata muitas vezes, nós temos que aprender a lidar com ela, a aceitar determinadas regras, determinados limites e coisas que fogem ao nosso controle. Lidar com a própria impotência é fundamental. Como se lida com a impotência? Chorando, né, ficando triste, sentindo raiva, tendo períodos maiores de irritabilidade. Tudo isso é um processo de luto, de quebra da rotina. E tudo isso vai exigir de cada criança, de cada pai, de cada família, um processo diferente. Duas coisas devem nos chamar a atenção: a duração e a intensidade dos sintomas de tristeza, ansiedade, alterações de apetite, sono. Tudo isso num processo de crise, de readaptação, isso tudo bagunça um pouco. Mas se isso persiste durante o tempo, duração, e é muito intenso, muito forte, esses sintomas, nós precisamos cuidar e estar atentos como pais, como professores, como educadores, enfim, como próprios profissionais, estar mais atentos a esses fenômenos, a esse processo que pode nos chamar a atenção. Então, carinho, abraço, acolhimento, amparo, pegar no colo, falar a verdade, colocar limites, exercer autoridade como pai, como mãe, como família. Tem coisas que podem ser negociadas, tem coisas que não podem ser negociadas. A volta à escola vai exigir um período de readaptação, exigindo dos pais muita paciência, muita lucidez para poder aceitar coisas que a gente não gosta de aceitar. A vida, volto a dizer, muitas vezes é chata e aceitar a realidade não é simples. Isso exige maturidade emocional dos pais, da família como um todo, muita lucidez da família para que ela possa ajudar essa criança a suportar melhor alguns limites que a vida nos impõe. É fundamental que os pais possam estar atentos a isso. Não se sintam desamparados. É importante que a família possa buscar ajuda profissional, quando possível, a própria ajuda da escola, a orientação, pais e família, a escola, as crianças parceiras nesse sentido. Entender que é difícil para a escola, entender que é difícil para a família, entender que vai ser difícil para todos nós. A chamada quarta onda da saúde mental, um documento inclusive da Organização Mundial de Saúde,
né, os efeitos, a saúde mental, nós teremos um prejuízo, já estamos tendo um prejuízo e teremos esse prejuízo a curto, médio e longo prazo, conforme as autoridades de saúde estão nos alertando. Então é muito importante a gente detectar sinais de sofrimento ou eventualmente transtornos de ordem emocional, psicológica e psiquiátrica nas crianças, adolescentes e também nos próprios pais. Então, o nosso desafio é poder cuidar melhor da saúde mental. Como se cuida? Com carinho, com abraço, com acolhimento, com afeto e com limites. É assim que a gente cuida. Obrigado a todos.